Nós estávamos em 4 pessoas voltando de uma viagem e daí conversa vai, conversa vem. Uma das pessoas começou a comentar sobre alguns reparos que ele teria que fazer no quarto da filha, né? Que estava morando sozinha há pouco tempo. E nós ali ouvindo o que ela estava falando, de repente ela, na empolgação assim de falar do que tinha para fazer e dos reparos, disse assim: porque, pois é, né? Quem é que vive com uma única tomada no quarto? No mesmo instante, eu não falei nada, mas eu pensei, bom, eu e mais outros milhões de brasileiros, isso sem contar nos bilhões de pessoas pelo mundo todo, ou então as pessoas que sequer têm energia elétrica em casa, ou aquelas em que vivem uma família inteira num único cômodo, ou ainda, né, as pessoas que vivem num espaço aberto, num loft, numa kitnet, enfim. Eu não falei nada para essa pessoa porque ela já era conhecida por falar umas coisas assim meio sem pensar muito, assim, né? Mas aquilo ali me ensinou muito sobre uma coisa que a gente faz com frequência, né? E a gente não percebe, e seria bom mudar no nosso próprio comportamento, que é não falar uma expressão, não falar uma coisa da boca para fora sem antes pensar no que isso significa, no quanto isso pode estar sendo preconceituoso ou alienado, digamos assim, né? Quantas vezes a gente diz assim, eu não aguento mais isso. Garanto para você que qualquer que seja a situação, tem gente passando por situações muito piores e aguentando coisas muito piores, né? Ou então, quem é que vive sem isso ou sem aquilo? Garanto para você que tem bilhões de pessoas no mundo todo vivendo sem isso ou sem aquilo. Como é que pode uma pessoa não isso ou não aquilo? Garanto para você que pode sim uma pessoa viver muito bem sem isso, sem aquilo, não isso, não aquilo. Então, quando eu olho para essas coisas, quando eu presto atenção nesses discursos, eu vejo quantas vezes a gente está fechadinho na nossa casca, né? No quantas vezes a gente não presta atenção no que está falando e não relaciona isso com a realidade de milhões de pessoas ao nosso redor que estão passando fome, frio, que não têm condições de viver, pessoas que estão em situações, por exemplo, como os moradores de rua, pessoas que estão doentes, acamadas, pessoas que têm sérios transtornos mentais, pessoas que são órfãs, idosos que já não têm filhos vivos para cuidar deles, pessoas pobres mesmo, desfavorecidas, né, em situação de vulnerabilidade social, pessoas em situações de violência, né, pessoas beirando a morte. Então, eu acho que é uma reflexão que a gente faz, né? Quando a gente for usar uma expressão dessas, quem é que vive, eu não aguento mais, como é que pode, como é que, fulano isso, dê uma olhadinha no seu discurso e no que ele representa para as pessoas que estão ao seu redor, né? Porque sempre tem situações que você não está vivendo e que são muito mais desafiadoras. Então, pensar nisso às vezes faz a gente ficar até mais alerta e mais solidário com os outros, né? Sair dessa alienação mental do quem é que vive com uma única tomada no quarto. Sair desse espaço de sou privilegiada e não enxergo nada além do meu umbigo, né? Então essa era a reflexão de hoje. Deixei para vocês aqui a câmera num céu que, graças a Deus, vai ter uma chuvinha com algumas árvores balouçando, né? Com o vento. Porque, né, minha cara deslavada assim, né, minha cara lavada de manhã não rola sempre, né? Então, era isso e até a próxima.